Vamos neste vídeo começar a introduzir aqui alguns conceitos mais avançados e até porque antes de avançarmos então para a construção das nossas formas, é conveniente nós dominarmos de uma forma mais ou menos aprofundada, por exemplo, o que são os layers e neste caso em específico os artboards. Já falámos aqui deles de uma forma muito superficial, vamos aqui explorar alguns aspectos que são fundamentais nos artboards, porque eles são fundamentais no Illustrator para organizar o nosso espaço de trabalho. De regresso então aqui ao nosso Illustrator, eu vou criar aqui um novo documento e desta feita é um novo documento apenas com um artboard, ok? E vamos concentrar aqui as nossas atenções nos artboards. Eu vou criar aqui um artboard, eu tenho por defeito já aqui apresentado o meu espaço de artboards, se não tiverem vão aqui a Window e escolham aqui a opção dos layers, ok? Ou então simplesmente a parte dos artboards, porque se ela não estiver ativa, os layers também não estarão. Então se eu selecionar aqui artboards, eu vou ter aqui os artboards disponíveis. Eu vou arrastar agora temporariamente aqui para fora para mostrar o que é que acontece dentro deste painel dos artboards. Já vimos então que temos aqui o número do artboard, ele permite-nos, ao clicarmos nele, que o artboard selecionado aqui seja apresentado. Temos aqui o nome, que nós podemos alterar aqui com um duplo clique e alteramos o nome, por exemplo, Art1 e pressionamos Return, ok? E temos aqui uma outra tecla que nos dá acesso a opções do artboard. Ora, já lá vamos falar sobre isso. Temos então aqui o artboard, um artboard, diz-nos aqui quantos artboards é que nós temos, podemos criar um novo artboard clicando aqui. Ou então, simplesmente aqui nesta tecla, que contém aqui algumas das funções que nós vamos agora ver para que servem. Se eu clicar aqui, temos aqui então a opção New Artboard, que é esta opção que aqui está, e temos aqui o Delete Empty Artboards. Já vamos ver o que é que acontece, porque neste momento temos aqui um artboard completamente vazio e, portanto, iríamos estar aqui a apagar artboards. Ora, neste caso não faz sentido, fará sentido quando tivermos mais do que um. Para criarmos então um, poderemos clicar aqui, como eu disse, e fazer um New Artboard, ou então simplesmente aqui, e automaticamente o que é que vai ser criado? Vai ser criado um artboard exatamente com as mesmas dimensões do anterior, ok? Poderei fazê-lo também da seguinte forma. Reparem, eu vou aqui apagá-lo e para isso eu posso selecionar o artboard e posso clicar aqui no Delete Artboard, ok? Ou então simplesmente agarrando e arrastando também para ali, ok? Posso aqui também ir movimentando entre os artboards com estas pequenas setas, Move Up ou Move Down, neste caso não para movimentar os artboards em termos de visualização, mas para movimentá-los em termos de ordem, ok? Poderemos achar interessante que essa parte seja feita. Podemos aqui redimensionar o painel, à semelhança do que acontece com os outros todos, ou então esticá-lo. Vamos aqui ver então agora com a existência dos dois artboards, vamos aqui colocar, por exemplo, aqui no View, vamos fazer aqui um Fit Artboard to Window, Fit All to in Window, isto é, vamos colocar todos a serem apresentados na mesma janela. Vamos aqui colocar uma figura geométrica deste lado, neste caso uma estrelinha, ok, está aqui então num dos artboards. O que é que acontece? Tenho um que está vazio. Se eu tiver 10 artboards a funcionar aqui em simultâneo, o que eu posso fazer para limpar ou para apagar aqueles que estão vazios, é muito simplesmente selecionar aqui a opção Delete Empty Artboards e automaticamente todos os artboards que estiverem sem conteúdo vão ser eliminados, ok? E portanto é uma função muito auto-explanatória. Vamos também ter aqui então, no entanto, a seguinte possibilidade. Imaginem que nós estamos a trabalhar aqui num determinado projeto em que criamos aqui um conjunto de figuras, etc, etc. E pensarão assim, bom, e se eu agora quiser fazer diferentes estudos de cor, o que é que vai acontecer? Vou ter que estar a copiar aqui, criar novo artboard e fazer isto tudo. Não. Podemos simplesmente utilizar um mecanismo de duplicação. Neste caso, nós podemos fazer simplesmente isto. Ou agarramos aqui neste artboard e vamos arrastá-lo aqui para o novo, para cima do novo, e quando largarmos vai ser criado um novo artboard desta forma, ok? Portanto, em vez de estarmos aqui, eu agora apaguei aqui o artboard e, claro, ficou aqui o aspecto todo as formas. Ora, em vez de estarmos aqui então a criar um novo artboard e depois a copiar e a movimentar de um lado para o outro, eu simplesmente fiz basicamente o quê? Fiz uma duplicação. Neste caso arrastei aqui para baixo. Eu posso fazer exatamente o mesmo mecanismo se eu clicar aqui nas opções e fazer aqui um Duplicate Artboards.
ok? E neste caso vamos ter uma duplicação onde eu posso fazer diferentes estudos de cor, ok? Claro que as cores, todos os atributos, o posicionamento das shapes, etc., tudo isso irá conjuntamente com a cópia, não é? Ora, temos aqui ainda o Rearrange Artboards, que nos permite alterar a forma como eles estão organizados. Eu posso querer ter isto, por exemplo, em apenas uma coluna, ok? E neste caso, quando eu clico OK, o que vai acontecer é que os artboards vão ficar um por cima do outro, ok? Porque eu escolhi apenas uma coluna. Mas, no entanto, se eu fizer aqui duas colunas, que é o que ele me sugere, obviamente, eu vou colocar aqui OK, ele vai-me colocar lado a lado e a visualização assim será eventualmente mais simples. Existe depois então o quadro mais complexo das opções dos artboards, ok? E se eu selecionar aqui um dos artboards, o que vai acontecer, eu tenho aqui o Artboard Options, ok? Eu tenho o artboard aqui selecionado, neste caso é o primeiro, e se eu for aqui ao Artboard Options, o que eu vou ter a possibilidade de fazer é de alterar um conjunto de opções. Eu vou aqui afastar o meu artboard e vamos concentrar-nos aqui no primeiro, e o que eu vou fazer é o seguinte: se eu fizer aqui um duplo clique, ou pelo menos um clique, ou então selecionar aqui o Artboard Options, é exatamente a mesma coisa. O que é que eu vou poder fazer então neste quadro? Obviamente que há aqui algumas opções que são facilmente compreendidas, isto é, eu posso alterar o nome, novo nome, e quando eu colocar OK, automaticamente ele vai ficar com um novo nome, muito fácil. Mas, no entanto, eu posso alterar o seu tamanho, porque já vimos aqui que os artboards estão a ficar com tamanhos exatamente iguais, mas posso alterar o tamanho de duas formas, basicamente. Posso alterar aqui numericamente e terei que ter atenção aqui todo este espaço. Porquê? Porque eu posso alterar aqui o artboard de formas muito particulares. Isto é, eu posso alterar a sua dimensão, isto é, a largura e a altura, posso alterar a sua localização, relativamente ao meu espaço, ok? Mas é preciso termos atenção aqui o reference point, o ponto de referência, isto é, se eu quero alterar as dimensões do meu artboard, mas quero que os meus objetos, ou neste caso as minhas formas, fiquem centradas, mais ou menos como estão aqui, então eu vou ter que ter a preocupação de colocar aqui o modo de centragem, ok? Isto é, o reference point. E neste caso, se eu alterar o meu artboard para 700 por 700, o que vai acontecer é que automaticamente ele vai ser recentrado, mas reparem como ele ficou, eles podem estar sobrepostos, ele ficou aqui com este aspecto centrado. Voltando aqui às opções, nós temos aqui uma outra circunstância. Eu vou aqui voltar atrás na alteração das dimensões, porque foi alterado o artboard, mas as figuras não foram alteradas e, portanto, não foram aumentadas. Ora, o que é que eu vou fazer? Se eu colocar aqui Constraint Proportions, o que vai acontecer, vai aparecer aqui esta função que me permite aumentar automaticamente os dois valores. Portanto, se eu colocar aqui 800, automaticamente para baixo também vai ficar 800. Mas reparem que as proporções, neste caso, nunca alteram aqui a minha arte, ok? Isto para evitar que haja aqui um problema qualquer e que eu, sem querer, altere as dimensões dos meus vetores. Posso também alterar, neste caso, a orientação, só que uma vez que eu tenho aqui duas medidas iguais, não faz qualquer sentido, então vamos colocar aqui 500 por 800, temos então aqui um formato mais de retrato. Se eu clicar aqui, ele vai mudar a orientação. Claro que eu estou aqui a usar então esta opção do modo de referência, porque ele vai nos dizer que todo o conteúdo do artboard é para ser colocado ou no canto superior, e neste caso, quando eu for aqui a alterar, eu posso ter este aspecto, reparem, portanto já tenho aqui as minhas imagens a saírem fora, mas se eu voltar ao espaço anterior e colocar o ponto central, ele vai alterar sempre na central. Se eu colocar aqui assim, vamos ter este tipo de movimentações. O mais normal, por defeito, é termos este espaço centrado e desta forma termos então esse problema das nossas formas a aparecerem no local correto. Há a possibilidade também de fazermos as alterações que aqui estão, mas diretamente aqui no nosso espaço visual. E por isso eu posso simplesmente fazer o seguinte: em vez de vir aqui ao Artboards e escolher esta opção, eu tenho aqui a opção do Document Setup. E quando eu clico em Document Setup, tenho aqui o Edit Artboards. E o Edit Artboards basicamente vai nos apresentar aqui a possibilidade de nós podermos movimentar os nossos artboards, mas sem aquele quadro de opções. E reparem que o que eu faço, eu posso movimentar os artboards e a sua composição. E reparem, agora eu posso redimensionar o artboard da forma que eu quiser. Posso
aqui fazer um duplo clique, aqui não dá para alterar o nome, dará para fazê-lo ali, mas posso, por exemplo, fechar o artboard, ok? E fico lá com as formas, mas fiquei sem o meu artboard. Fiz aqui Ctrl Z para voltar atrás. Assim que eu tenho o meu artboard alterado, o que é que eu vou fazer? Ok, vou alterar para aqui, vamos colocar para aqui. O que é que eu faço? Simplesmente clico numa outra ferramenta qualquer e automaticamente a minha alteração dos artboards está feita. Eu posso ainda falar aqui um pouco mais sobre isto. Reparem como o artboard ficou aqui com uma orientação horizontal. Eu vou fazer aqui um clique, vamos deixar ficar ali no centro, vamos colocar uma orientação vertical. E há aqui um conjunto de outras opções que, enfim, são meramente visuais. Por exemplo, aqui o Global permite-me identificar de uma forma mais clara, por defeito, qual é o artboard que está a ser alterado, mas se eu quiser eu posso retirar aqui o Fade e automaticamente todos os artboards vão ficar aqui a ser apresentados com a mesma qualidade em termos de imagem, ok? Por defeito aqui não será necessário andarmos aqui a mexer e deixamos ficar esta opção por aqui para sabermos qual é o artboard em que estamos a trabalhar. Temos depois aqui, de uma forma meramente, enfim, referencial, a apresentação de alguns guias. Neste caso, o Show Center Mask é aqui quase imperceptível, mas está ali uma pequena cruz verde no interior, marcando o centro do nosso artboard. Temos aqui também o Show Cross Shares, portanto, para nós percebermos quais são as divisões horizontais e verticais do nosso artboard, nada de muito extraordinário. E depois temos aqui um caso especial para quando trabalhamos em vídeo, que é o Show Video Safe Areas. Dentro do vídeo existem áreas que são as áreas consideradas áreas de segurança, isto é, o vídeo deve concentrar-se aqui no interior, tudo aquilo que ultrapassado poderá ou não ser visível no formato de exportação de vídeo. Nós não vamos falar aqui de vídeo especificamente na utilização do Illustrator, mas ficam aqui também estes aspectos. Depois dá inclusive aqui para falar sobre o aspecto do pixel ratio, etc, etc. Não vamos estar aqui a explorar isto de uma forma muito detalhada, até porque estas opções por defeito, na minha opinião, deverão estar praticamente sempre desselecionadas porque não têm qualquer aplicação prática. Sempre que eu quiser também posso, obviamente, apagar o artboard aqui, fazendo um delete, nunca esquecendo que quando eu apago o artboard, neste caso, toda a geometria que foi criada fica lá, ok? Porque eu posso simplesmente agarrar nesta geometria, atribuí-la a este novo artboard e agora reparem, se eu quiser aqui ir ao Document Setup, Edit Artboards, eu posso simplesmente arrastar todo o meu artboard com a geometria que lá estava, ok? Vamos fazer aqui uma pequena experiência que é basicamente o seguinte, vamos aqui selecionar uma outra opção, temos o nosso artboard desselecionado, vamos retirar daqui um objeto e agora vamos fazer novamente aqui o Document Setup, temos então aqui aquela shape, vamos aqui fazer um Edit Artboards, vamos agora arrastar e reparem o que é que acontece. Pelo facto desta forma não estar no interior deste meu espaço, ela não vai ser arrastada com o meu artboard. Okay? E portanto, desta forma ficamos a conhecer ainda de uma forma mais aprofundada como é que nós podemos trabalhar com os nossos artboards, redimensionar, etc. Vamos depois ainda, numa oportunidade futura, ver a importância dos artboards na exportação dos nossos trabalhos. Mas isso é um aspecto muito curto que nós iremos ver lá mais para a frente, depois de querermos então gravar os nossos trabalhos. Neste momento ficamos aqui com os conhecimentos mais que suficientes para podermos saber trabalhar com os artboards no Illustrator.